Bom, pessoal, prosseguindo então em relação aos nossos requisitos para o reconhecimento da legítima defesa, o próximo grupo de requisitos que eu quero trabalhar com vocês é a questão relativa aos meios necessários e ao uso moderado dos meios disponíveis. Bom, não existe fórmula para resolver essa equação. Nós sempre vamos depender do caso concreto. Ou seja, eu não posso dizer para vocês que uma arma sempre é o meio necessário. Eu não posso dizer para vocês que uma faca sempre é o meio disponível. Vai depender muito das circunstâncias do caso concreto. Agora, o que eu preciso que vocês entendam, ainda que dependa sempre das circunstâncias do caso concreto, que meios necessários e uso moderado destes meios deve sempre partir da ideia de que nós estamos usando os meios suficientes e indispensáveis para apenas e tão somente repelir a injusta agressão. Aqui que está o limite. Vejam, a dinâmica da legítima defesa pressupõe alguém atacando outra pessoa e esta pessoa ou um terceiro reagindo a essa agressão não para matar a pessoa pelo ato de atacar ela, mas para apenas fazer cessar. Ah, mas professor, eu acho que é injusto. Pessoal, vamos deixar essa discussão de justo ou injusto para um outro momento. Aqui nós estamos falando das regras, nós estamos falando dos limites que uma pessoa pode agir em legítima defesa, em estrito atendimento à regra da legítima defesa para obter a absolvição no cliente de vocês que está sendo acusado por um fato que foi praticado em legítima defesa, ou mesmo para vocês orientarem os clientes de vocês na eventualidade de uma situação de conflito a como agir e não criar um problema penal. Então entendam, quando eu estou falando então de meios necessários, de uso moderado desses meios, esses meios eles têm que ser aqueles meios suficientes e indispensáveis para fazer cessar aquela injusta agressão que a pessoa está sendo vítima, ok? E a partir daí, você já consegue estabelecer uma regra de ouro para análise disso, que é, quanto mais intenso o meio que vocês vão utilizar, mais moderado ele deverá ser no seu uso. Explico. Uma arma de fogo pode ser utilizada para repelir uma injusta agressão? Claro que sim. Agora, se uma pessoa está ameaçando a outra pessoa de colocar a mão no bolso, eu preciso atirar na cabeça dele? Certamente aqui eu tenho um excesso na legítima defesa. Agora, e se a pessoa está fazendo menção de que vai furtar alguma coisa e eu apenas mostro que eu estou armado, isso não seria uma forma de repelir a injusta agressão utilizando moderadamente os meios disponíveis e atingindo exatamente aquilo que era fazer cessar a injusta agressão? Então vejam, pessoal, muito cuidado aqui porque a ideia-chave é de uma proporcionalidade entre a intensidade da agressão e a gravidade da agressão e também o uso correto e comedido dos meios disponíveis, ok? Um exemplo, pessoal, só para colocar isso para vocês verem uma situação importante aqui que é curiosa. Vejam, uma pessoa idosa está sendo vítima de um furto. Essa pessoa idosa ela anda de bengala. Ela consegue derrubar o seu agressor, que estava furtando as coisas dela, só que quando o agressor cai no chão, este idoso, ao invés de simplesmente parar por aí, ele pega a bengala e começa a espancar o ladrão. Alguém poderia dizer, não, merecido, o que foi furtar o idoso? Não, não é disso que se trata. Em termos de direito penal, este excesso aqui vai ser passível de punição. Este idoso, por ter espancado a pessoa que estava já deitada no chão, sem oferecer nenhum risco a ele, deverá ser responsabilizado pela lesão corporal causada. Ah, mas eu acho isso absurdo, eu acho isso injusto. Pessoal, essa lesão corporal ela será comunicada à polícia, a polícia vai averiguar quem causou as lesões corporais foi o idoso e ele terá de responder a respeito disso. Se ele tiver cometido a resposta, ou praticado esses atos num excesso, ele será responsabilizado criminalmente, pessoal. Eu não sei se vocês se recordam, já um fato já mais antigo, mas um episódio envolvendo uma senhora de idade na cidade, se não me engano, de Caxias do Sul. Ela surpreendeu um assaltante na sua casa e ela pegou uma espingarda e desferiu 2 tiros no assaltante.
E aí se discutiu o quê? Bom, tinha uma injusta agressão, era atual iminente, era direito próprio, mas se discutiu basicamente o quê? Uso moderado dos meios disponíveis. Claro, no caso concreto ela foi absolvida, mas vejam, houve uma investigação, houve um processo, um início de processo para justamente discutir e ponderar se esse uso era adequado e necessário para a situação concreta. Então vejam, isso não é uma coisa do tipo que se resolve estalando os dedos. Eu preciso entender o caso, eu preciso entender a dinâmica e a partir daí trabalhar com basicamente a ideia de ponderação dos meios que eu estou utilizando para repelir a injusta agressão. Ok, pessoal? Por fim, existe ainda um último elemento, o elemento que eu havia mencionado para vocês das causas justificantes, que é o elemento subjetivo. Só age em legítima defesa quem tem consciência de que está agindo em legítima defesa. Eu preciso agir querendo e sabendo que eu estou agindo em legítima defesa própria ou de terceiro. Não existe legítima defesa sem querer ou sem intenção. Não, a legítima defesa ela é intencional. Quem age em legítima defesa age com dolo de praticar aquele fato típico que ela está praticando. Ou seja, mais do que nunca, eu preciso ter caracterizado o ato praticado comedidamente. Se a minha intenção em algum momento é de matar, dificilmente eu vou conseguir convencer que eu estou agindo em legítima defesa, principalmente porque eu poderia estar agindo em legítima defesa praticando um fato menos grave. Tá, pessoal? Então, muita atenção em relação a isso. Bom, uma discussão legislativa importante que nós tivemos agora no início de 2020, a entrada em vigor e a publicação da lei anticrime no final do ano passado, em 2019, foi a inclusão de um parágrafo único no artigo 25 que regulamenta a legítima defesa. Esse artigo 25, pessoal, ele foi debatido no Congresso, nós tínhamos uma redação anterior que era muito mais perigosa, mas esse artigo 25 ele trouxe uma questão que, enfim, deixou mais claro algo que já se sabia. E eu quero trabalhar com vocês um pouquinho ele aqui. O parágrafo único do artigo 25 diz o seguinte: observados os requisitos previstos no caput deste artigo, da legítima defesa, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Ok, isso foi incluído pelo pacote anticrime. Se vocês estiverem lendo um código e ele não estiver atualizado, não se preocupem, vocês podem acessar essas informações no site do Planalto, baixar o código atualizado ou só a lei anticrime, que é a lei 13.964 de 2019, que vocês podem acessar esse material ali de todas as mudanças que o pacote anticrime e a lei anticrime ensejou no Código Penal. Mas por que esse artigo, ele, em alguma medida, ele não traz nada de novo? Porque veja o seguinte, um policial que está agindo numa situação envolvendo o refém, e ele vê o refém com uma arma apontada na cabeça por conta do sequestrador. Este policial, e isso aqui é pensado principalmente naqueles ditos os snipers, ou os atiradores de elite, que são justamente agentes táticos e técnicos da polícia para lidar com esses conflitos, eles têm a seguinte situação: eles podem dar um tiro fatal, muitas vezes, para salvar a vítima. Bom, a essa altura do campeonato, pessoal, depois de tudo que a gente viu até aqui, até esse momento, alguém tem dúvida que o policial, quando atira contra uma pessoa que está sendo colocada como refém, age em legítima defesa? Se ficou alguma dúvida, pessoal, não se apavorem, é o primeiro contato de vocês, mas me avisem, e daí eu explico melhor. Mas se vocês foram acompanhando os vídeos, fazendo as leituras, entendendo passo a passo da legítima defesa, esse dispositivo ele é absolutamente desnecessário. Porque vejam, o policial ele é o terceiro e a vítima que está sofrendo a injusta agressão. Existe uma injusta agressão atual iminente, ninguém tem dúvida, está com a arma na cabeça. O policial pode salvar essa vítima matando o sequestrador? Sim. Qual é a causa de justificação que ele pode invocar? Legítima defesa. Existe uma injusta agressão atual iminente, ele está protegendo o direito de terceiro e ele faz uso, claro que a gente vai ter que analisar com muita cautela isso, moderadamente dos meios disponíveis. Vejam, muitas vezes a decisão por dar um tiro
eliminando um sequestrador ou uma situação envolvendo o refém, ela é, antes de se chegar a essa decisão, primeiro, não pode existir risco ao refém. Segundo, não pode ser a primeira alternativa. Deve existir antes disso uma negociação, uma tentativa de negociação, para justamente se evitar o desperdício de uma vida, de toda e qualquer vida. Nós não podemos banalizar a morte de uma pessoa, de quem quer que seja. Esse é o preço, pessoal, de vivermos no Estado Democrático de Direito. Tá? Então vejam, esse dispositivo aqui inserido no parágrafo único do artigo 25, ele repete, na verdade, o conceito básico de legítima defesa, e isso não é nenhuma novidade, nenhum problema para nós. E se ficou algum problema, a gente conversa, a gente esclarece de novo, tá, pessoal? Por fim, pessoal, algumas distinções importantes que eu coloquei na síntese para vocês acompanharem e verem como isso é interessante. Legítima defesa, pessoal, ela não é o ato simplesmente de matar uma pessoa, o ato de causar uma lesão corporal a uma pessoa amparado ou justificando pela legítima defesa. Existem situações que nós vamos chamar de legítima defesa real, que é aquela legítima defesa que preenche os requisitos do artigo 25 sem problema nenhum, que é exatamente aquilo que vem descrito no artigo 25, e a chamada legítima defesa putativa. O nome é horrível. Mas a ideia de legítima defesa putativa é quando uma pessoa acredita estar agindo em legítima defesa, mas não está. Lembra que eu falei para vocês tomarem um cuidado redobrado quando existisse legítima defesa de terceiro? Imaginem a situação de uma legítima defesa de terceiro, aonde este terceiro está consentindo, está dispondo do bem jurídico que está sendo lesado. Na cabeça de vocês que estão de fora dessa situação, vocês entendem que está existindo uma agressão injusta, quando na verdade está ocorrendo uma agressão justa, e vocês estão acreditando que estão agindo em legítima defesa. Então, muito cuidado. Legítima defesa putativa é a situação que está na cabeça do sujeito. Ele acha que está agindo em legítima defesa quando, na verdade, não está agindo em legítima defesa. Outro ponto, pessoal, que eu quero a atenção de vocês é na chamada legítima defesa sucessiva. Vejam, a legítima defesa ela tem por objetivo repelir injusta agressão atual ou iminente. Tudo aquilo que ultrapassa a legítima defesa, ou fazer cessar a injusta agressão, é excesso. E esse excesso é um excesso punível e, portanto, um excesso que pode permitir que a vítima ou um terceiro venham a agir em legítima defesa. Tenta entender o seguinte: sujeito A agride o sujeito B. O sujeito B, ele repele a injusta agressão de A. Só que ele excede. Ao exceder, o sujeito pode repelir de volta, por isso legítima defesa sucessiva, para fazer cessar. Lembrem o caso que nós vimos antes ali relativo ao idoso que teria derrubado o ladrão e seguido espancando ele. Vamos imaginar que ocorreu isso, o idoso derrubou o ladrão e ele está espancando o ladrão. Este ladrão, por sua vez, ele está sendo, portanto, no momento que ele continua sendo agredido, ele está sendo, sim, acreditem, vítima de uma injusta agressão atual iminente e poderá repelir essa injusta agressão. E ele repele a agressão ao idoso. Só que ao repelir a injusta agressão ao idoso, ele simplesmente empurra o idoso para fazer cessar a injusta agressão. E um terceiro que estava numa parada de ônibus vê a cena e vem e dá uma voadora no pescoço do ladrão, acreditando que ele está agindo em legítima defesa. Vejam, a agressão praticada pelo ladrão contra o idoso, na situação que eu estou narrando para vocês, é para ser uma resposta proporcional à agressão que ele estava recebendo. Na verdade, quem agiu em legítima defesa era o ladrão e não o terceiro da parada. Calma, pessoal, isso é muito... Como é que eu posso dizer? Eu peço desculpa se eu não tenho um quadro para explicar isso aqui, porque isso colocando A, B, C e excesso fica muito mais fácil do que explicando aqui. Mas se ficou alguma dúvida, pessoal, me mandem ali, porque eu tenho o maior prazer para explicar para vocês isso de uma forma mais clara e consistente. Ok, pessoal? E por fim, pessoal, a chamada legítima defesa recíproca, ela não existe.
uma pessoa só pode agir em legítima defesa. Duas ao mesmo tempo não poderão agir em legítima defesa. Então, muito cuidado. Se uma pessoa está agindo em legítima defesa real, a outra necessariamente deverá estar agindo em legítima defesa putativa. É importante. As duas simultaneamente não podem estar agindo em legítima defesa ao mesmo tempo. Tá, pessoal? Qualquer dúvida, pessoal, vamos conversando. Forte abraço para vocês, bons estudos, até mais, tchau, tchau.